Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer e depois de muito tempo que eu volto aqui no meu canal para poder gravar aulas teóricas aqui para vocês. E a aula que a gente vai gravar hoje é a aula do bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica, a nossa aula de número 33. Estamos finalizando já o bloco 3. Nessa aula a gente vai falar sobre a reação de transesterificação, que é basicamente a reação de produção do biodiesel. Para você que é novo aqui no meu canal e para você que também é antigo e estava com saudades, né? Vamos lembrar aí todo o nosso projeto para você que não conhece. Nós temos aí 3 blocos de aula aqui no YouTube, de aulas teóricas. Bloco 1, aula de Química Geral Inorgânica. Bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química. E o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, temos o bloco de número 4, que é o bloco que eu vou discutir questões de vestibular, dar orientações de estudo, eu chamei de Dicas do Amigo. Tem o bloco 5, que é o bloco de resoluções de exercício. Todo o nosso canal está suportado pelo nosso site, que é o www.quimicadoamigo.com.br. Lá, além de você ter a relação de todas as aulas, você ainda tem uma série de listas de exercícios referentes a cada grupinho de aulas, em cada bloco de aulas. Todas essas listas de exercícios contam já com gabarito no site e aqui no nosso canal com as resoluções comentadas. Tudo isso para que você aprenda química de um jeito completo, diferente e o melhor, 100% gratuito. Nós estamos a partir de agora inaugurando uma nova forma de gravação de aulas aqui no nosso canal, onde a gente vai usar aí uma mesa digitalizadora, basicamente um pouco mais de imagens, basicamente porque é mais fácil para eu produzir as aulas assim. Eu vou me tornar um pouco mais produtivo e eu volto a alimentar o meu canal, uma vez que gravar na lousa, né, eu tinha que me deslocar até um outro local, então ficou bem complicado. Agora, fazendo tudo de casa, espero que vocês gostem. Aguardo os comentários de vocês aí dizendo o que vocês acharam desse nosso novo formato de aula, beleza? Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de número 33, a nossa aula na qual nós iremos falar um pouquinho aí sobre as reações de transesterificação. Basicamente, o que é uma reação de transesterificação? É uma reação que ocorre entre um éster, então aqui eu chamei de éster A, com um álcool, aqui eu chamei de álcool A, originando um outro éster, aqui eu chamei de éster B, e um outro álcool, aqui eu chamei de álcool B. Para você que lembra aí das nossas aulas, basicamente lá do bloco 1, né, o bloco das aulas de Química Geral Inorgânica, quando a gente falava lá nas reações de dupla troca, lembra? Tinha lá a reação entre um sal e um ácido. Aí eu colocava lá sal A mais ácido A vai formar sal B mais ácido B. Só para você fazer uma analogia, para você se lembrar daquela aula, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai buscar mostrar aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem um primeiro éster, né? Esse nosso éster, vamos lembrar da nomenclatura dos ésteres, né? Ó, eu tenho 4 carbonos nisso que eu vou chamar de cadeia principal. Então eu vou ter o butanoato de propila. Então eu tenho o butanoato de propila, que aqui desse outro lado eu tenho apenas 3 carbonos, beleza? Aqui o meu álcool A se chama metanol, né? Que ele tem só um carboninho, beleza? Aí a combinação do butanoato de propila com o metanol vai me formar um outro éster. Na verdade, esse éster aqui continua sendo o butanoato, mas agora vai ser o butanoato de metila. E esse álcool, que era o álcool metanol, se transformou no propan-1-ol. Então, basicamente é isso que acontece. Só para a gente poder enxergar aqui melhor a reação, vamos tentar destacar aqui em cores, tá? Você vai imaginar o seguinte, olha, o hidrogênio dessa molécula do álcool vai se combinar com esta parte aqui a partir do heteroátomo do seu éster, tá bom? Lembrando que a ideia dos mecanismos de reação, elas serão passadas mais para frente, tá certo? A gente concluir aí o bloco 3, o bloco das aulas de Química Orgânica, concluir as resoluções de exercícios, né? A gente vai ter aí alguns blocos extras, né, com materiais que não são muito cobrados aí no nosso querido ensino médio, beleza? Por enquanto, então, a gente vai lembrar que é o hidrogênio do álcool se combinando com a partir do heteroátomo aqui do éster, né? Então você vai quebrar basicamente a sua molécula do éster por aqui. E aí o que vai acontecer? O que sobrou? Sobrou
o oxigênio do álcool e a parte orgânica do álcool vai se combinar a partir aqui da hidroxila do éster. Olha só que tranquilo. Então a gente vai ter a combinação dessa parte rosinha aqui, ó, essa parte rosinha vai se combinar, beleza? E essa parte amarelinha aqui, ó, ela vai se combinar também. Nessa parte amarelinha aqui, ó, eu vou ter a formação de um novo álcool, que vai ter 3 carbonos, ó, 3 carbonos, e o hidrogênio ligado aqui neste oxigênio, formando a minha hidroxila, que eu tenho a produção do meu propanol. Aqui a gente tem basicamente essa parte que era, né, o que a gente chamava de cadeia principal dos ésteres, né? Então essa cadeia principal do éster vai se combinar com o oxigênio, com toda a parte orgânica do meu outro álcool. E aí eu tenho a produção de um novo éster, tá? E por que que essa reação ela é tão importante para a indústria e por que que ela é tão importante para você que é um vestibulando, que é uma vestibulanda? Basicamente porque essa é a reação de produção do biodiesel. Olha só que interessante. Então, é com essa reação, com uma reação desse tipo, que a indústria produz o biodiesel. E agora, na próxima lousa, a gente vai ter uma transição bem rapidinha. Também são novidades, eu também estou aprendendo um pouquinho agora com esse novo mecanismo aí de gravação de aulas. Nessa nossa nova lousa, eu vou mostrar para vocês algumas imagens das principais matérias-primas utilizadas na produção do biodiesel. Na sequência, eu coloco a reação de produção do biodiesel, ou seja, a reação de transesterificação, partindo daquelas matérias-primas que eu vou mostrar na próxima lousa, e depois a gente finaliza colocando aí para vocês, mostrando para vocês uma comparação entre as propriedades do óleo diesel normal, do óleo diesel comum, com as propriedades do biodiesel, beleza? Então vamos aí para a nossa transição de lousa, uma transição super rapidinha, tá certo? Onde eu vou mostrar para vocês agora imagens aí, basicamente, das principais matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel, beleza? Então vamos lá, aqui nós temos as nossas matérias-primas, né? Então aqui a gente tem, aqui eu estou representando o óleo diesel, né, comum. O óleo diesel, ele é um produto derivado do petróleo, né? Então todo mundo sabe, se você não sabe agora você está sabendo. Então ele é um dos derivados do petróleo e ele tem um grande problema. Ele é o combustível utilizado pelos caminhões e ele tem um problema porque ele tem enxofre na sua estrutura. E quando o enxofre ele é queimado lá no motor do caminhão, ele forma SO2. O SO2 ele é oxidado a SO3 e o SO3 na atmosfera, quando chove, ele entra em contato com a água e forma o H2SO4. Então, basicamente, o óleo diesel contribui muito para a chuva ácida, né? Para um dos fenômenos aí que a gente tenta combater, né? Então a gente tenta minimizar aí essa emissão de enxofre do nosso óleo diesel, que é derivado do petróleo, beleza? Quais são as matérias-primas que dão origem ao nosso biodiesel? Então aqui a gente tem a representação da mamona, então a gente tem óleo de mamona, né? Que é uma das matérias-primas, tá certo? Inclusive, manona não, né? Mamona. Então, inclusive, no passado, essa aqui foi a principal matéria-prima no Brasil. Hoje ela já não é mais a principal matéria-prima, tá? O óleo de mamona, tá? Não é mais a principal matéria-prima. Aqui a gente tem o óleo de soja, tá certo? Então a gente pode usar óleo de soja e a gente pode usar também óleo de girassol. Aqui eu coloquei basicamente 3 exemplos, mas nós temos aí infinitos exemplos. Nós temos também o óleo de palma, que é muito utilizado. Enfim, várias espécies, né, várias possibilidades aí de matéria-prima para a produção do nosso biodiesel. Então eu quis mostrar para vocês quais são as principais matérias-primas para a produção do nosso biodiesel. Na próxima lousa agora, a gente vai mostrar para vocês a reação de transesterificação partindo dessas matérias-primas, tá? Pode ser qualquer uma dessas matérias-primas, porque nós vamos mostrar a reação genérica, que é a reação mais cobrada aí nos nossos vestibulares. Então, vamos aí para a nossa transição de lousa, bem tranquilo, bem rapidinho, onde a gente vai mostrar aí para vocês basicamente a reação de produção do biodiesel, né? Uma reação bem bacana, bem legal, muito parecida com aquela que nós já vimos aí no comecinho da nossa aula. E aí, basicamente, essa é a reação de produção do nosso biodiesel, tá certo? Como é que vai funcionar o esquema aqui dessa reação, tá? Então, a gente tem aqui, ó,
basicamente a nossa matéria-prima. Então aqui a gente tem, você está vendo aqui, ó, um triéster, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 ésteres, então eu tenho aqui um triéster. Esse triéster é o que a gente obtém a partir lá da soja, da mamona, do girassol. Então a gente obtém lá um triéster, que basicamente é um lipídio. A gente logo vai entrar aí na parte da química, da bioquímica, né? Então a gente vai ver aí os lipídios, beleza? Então essa aqui é uma molécula que vem oriunda aí a partir dessas matérias-primas que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem um álcool, né? Então aqui a gente tem o nosso álcool, tá? Para a produção do biodiesel, tá? A indústria utiliza ou o metanol, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Ou o metanol ou o etanol, tá? Na indústria, a indústria dá preferência para o metanol. Só que se você for obter, de repente, numa feira de ciências, em alguma coisa, se você vai fazer a produção do biodiesel em escala laboratorial, dentro de uma escola, você vai dar sempre preferência para o etanol. A reação é um pouco mais demorada, porque o etanol é um pouquinho maior, né? Tem a cadeia um pouquinho maior que a do metanol, só que ele é menos tóxico, né? O vapor de metanol, ele é muito tóxico, além do problema de ingestão de metanol, tá? Mas na indústria, com todos os cuidados, sempre se tem a preferência para utilizar o metanol, beleza? Bom, então aqui como é que funciona o esquema da nossa reação? Então a gente tem aqui o nosso triéster, eu vou precisar de 3, como você está vendo aqui, ó, 3 moléculas do meu álcool, e aí vai acontecer aquilo. O hidrogênio do meu álcool vai se combinar com o oxigênio, que é o heteroátomo aqui do meu éster, então eu vou quebrar a minha molécula aqui, aqui e aqui. Então eu vou formar aqui um triálcool, que na verdade isso aqui é o glicerol, tá certo? Ó, glierol não, né? Vamos lá, o glicerol, ó, é o glicerol, que é a glicerina, né? Que é o é o propano 1,2,3 triol, né? Propan 1,2,3 triol. E aqui, olha só que interessante, o oxigênio do álcool com a parte orgânica vai se combinar com a carbonila aqui do meu éster. Olha só que bacana. Então, vou ficar R1C+O, R1C+O e tudo isso aqui do meu álcool, OCH3. Então, basicamente, quando a gente fala em biodiesel, ó, o biodiesel é isso aqui, ó. Quando a gente fala em biodiesel, na verdade, biodiesel é uma mistura de moléculas. Olha só que interessante. A gente pode definir aí o biodiesel como uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos oriundos dos meus lipídios, né, dos meus ácidos graxos, dos meus ésteres de ácidos graxos, beleza? Então olha só que interessante. Esse aqui, por exemplo, é uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos. Ó, uma mistura de ésteres metílicos, isso mesmo, porque a gente tem aí basicamente como fonte, como álcool utilizado na produção, a gente produziu com o metanol. Se eu utilizasse o etanol para produzir o meu biodiesel, né, que é essa mistura de ésteres, aí eu teria uma mistura de ésteres etílicos, tudo bem? Então isso é legal você ficar esperto aí em uma questão de vestibular, se ele está falando aí de mistura de ésteres metílicos ou de ésteres etílicos. Então, de repente, aí fica uma eventual dica para vocês em algum exercício de vestibular que possa vir a cobrar. Se você fala assim, mistura de ésteres etílicos, então você já sabe que o álcool de partida a ser utilizado vai ser o etanol. Se ele falar que é uma mistura de ésteres metílicos, então você já sabe que o álcool de partida foi o metanol, beleza? Bom, então essa é a reação de transesterificação, já foi apresentada aí para vocês. E agora, na próxima lousa, na nossa última lousa dessa aula, nossa primeira aula gravada nesse novo esquema aqui, que eu espero que você goste, que você curta, essa nova lousa aí a gente vai fazer uma comparação entre as propriedades do óleo diesel e do biodiesel, beleza? Então, aguenta a mão um pouquinho aí, que nós já voltamos com uma lousa nova e recheada de informações, né? Nossas transições aí, transições super rápidas, né? Porque aqui já tá tudo preparadinho para você, beleza? Então aqui nós voltamos agora com a nossa última lousa, onde a gente vai mostrar para vocês aí basicamente
uma comparação de propriedades entre o biodiesel, que está aqui, e o óleo diesel, tá? Então aqui a gente vai pensar um pouquinho na viscosidade, tá? A viscosidade é a resistência ao escorrimento, né? Então, basicamente, quanto mais viscoso, maior é a dificuldade dele escorrer. Eu sempre peço para os meus alunos fazerem a seguinte comparação. Pega um copo ou um frasquinho com água, por exemplo, tem aqui um frasquinho com água e um frasquinho com shampoo e vira os dois ao mesmo tempo, né? Quem vai escorrer mais rápido? Quem escorre mais rápido é a água, porque a viscosidade dela é menor, então ela tem menos resistência para escorrer, tá? Aqui fazendo uma comparação, apesar de terem viscosidades bem parecidas, o biodiesel é um pouquinho mais viscoso, né? Os materiais não podem ser muito viscosos, né? Basicamente porque senão tem que fazer muita pressão, né, a bomba para poder, a bomba de combustível, né, para poder bombear o combustível. Então, você faz muita pressão, você tende a ter um rompimento, a ter uma quebra, a ter um desgaste muito maior, tá certo? Então, quando a gente pega um biodiesel que tem uma viscosidade muito alta, a gente adiciona óleo diesel aqui para poder diminuir essa viscosidade, beleza? Bom, a gente tem aqui o nosso ponto de névoa. Ponto de névoa é a temperatura na qual o nosso óleo vai ficar turvo, tá certo? Então, a partir do ponto de névoa é a temperatura na qual ele vai ficar turvo. Você vê que o óleo diesel resiste muito mais, né? Temperaturas muito menores. Ponto de fluidez, né? Então, já falamos aqui do ponto de névoa. Ponto de fluidez é o ponto em que ele não consegue mais fluir ou escorrer livremente. Ó, o biodiesel, para temperaturas menores que 16 graus, ele já tem dificuldade para escorrer. Já no óleo diesel, temperaturas de menos 15. Então, aqui o óleo diesel ele tem mais fluidez em comparação, ou seja, ele flui até temperaturas menores em comparação com o biodiesel, tá? A gente não utiliza biodiesel 100% puro, a gente sempre utiliza uma mistura de biodiesel com óleo diesel nos nossos carros, tá? Aqui o ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura na qual uma faísca já serve para inflamar o combustível. Você vê que o biodiesel ele é muito mais resistente. Olha, 150 graus Celsius contra apenas 60 graus Celsius do óleo diesel. Então isso aqui é uma grande vantagem para o biodiesel, tá certo? Então ele precisa de uma temperatura de 150 graus para vir uma faísca e poder ocasionar uma inflamabilidade. Já o diesel, numa temperatura de 60 graus, veio a faísca, ele já fica inflamável, beleza? Bom, aqui a gente tem também o poder calorífico, que é a energia liberada na queima desse combustível. Aqui a gente tem 9.800 calorias por quilo de combustível. No biodiesel a gente tem 10.800 calorias por quilo de combustível. Então aí o óleo diesel tem um poder calorífico um pouquinho maior. Aqui a gente tem uma característica bem importante, que é o índice de cetano. Não sei se você conhece, para gasolina, isso aqui seria a mesma coisa que octanagem, tá? Quanto maior a octanagem da gasolina, melhor é a gasolina. Para o biodiesel, para o óleo diesel, na verdade, ao invés de chamar de octanagem, a gente chama de índice de cetano. Você percebe que, olha só que interessante, o índice de cetano do biodiesel ele é maior que o índice de cetano do óleo diesel. Então, do ponto de vista da queima, a queima do biodiesel ela é melhor em comparação com a queima do óleo diesel. Muito interessante essa característica. E uma das principais características aí que motiva a indústria a pesquisar e tentar substituir, pelo menos que parcialmente, o óleo diesel pelo biodiesel é o teor de enxofre. O biodiesel ele não apresenta nada de enxofre em massa, né? Ele tem zero de enxofre, enquanto que o óleo diesel apresenta aí uma variação entre 0,20 e 0,35% em massa de enxofre, né? Então, quando a gente substitui o óleo diesel pelo biodiesel, nem que seja um pouco, a gente minimiza a emissão de enxofre. E a lubricidade, né? Então, a lubricidade, como ele vai lubrificar, como ele vai correr aí pelas partes metálicas, ela é muito semelhante, beleza? Bom, galerinha, era isso que eu queria falar para vocês, discutir aí no final desse vídeo um pouquinho das propriedades tanto do biodiesel como do óleo diesel. Sinceramente, foi muito legal ter gravado essa aula para vocês. Eu fiquei muito feliz de voltar a produzir material aqui para o meu canal. Sinceramente, eu sei que alguns estavam me cobrando aí, outros já largaram mão, nem cobravam mais, né? Mas agora eu voltei aí, espero eu que com força total, com colaboração, com a ajuda de cada um e cada uma de vocês,
para produzir novamente as minhas aulas teóricas, produzir minhas aulas de resolução de exercícios, porque eu acho bem bacana poder contribuir aí com vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que, por favor, você se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo ainda, chegou até aqui, por favor, clique aí no botão curtir. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Vou repetir o e-mail, quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e, na medida do possível, responder as suas dúvidas, beleza? Galerinha, muito obrigado pela atenção de coração. De vocês agora eu me despeço e digo, como sempre, beijo, tchau!